Alô, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta aqui na programação da sua TV Mar Canal 525 para trazer em mais um Canal Esportes as últimas notícias do futebol de Alagoas. Os preparativos para o Conselho Arbitral do Campeonato Alagoano 2024 está batendo na porta, né? Para quem não sabe, estamos há aproximadamente, 34 dias para o encerramento do ano. É isso? 35 dias, vamos colocar aqui na melhor das hipóteses, porque dezembro vem 31 dias. Então isso significa que nesta situação as equipes andam mais num ritmo muito forte em suas contratações. No caso do CRB, tem toda uma meta sendo traçada para poder renovar com muitos jogadores que disputaram esta última Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto a competição não termina, o CRB continua sua preparação para enfrentar o Tombense no próximo domingo no estádio Rei Pelé. E daqui a pouco nós vamos conversar com um jovem talento da base que está ganhando oportunidade com o técnico Daniel Paulista nesses últimos jogos da competição. No CSA, a palavra de ordem, além do sigilo que tem sido absoluto no CSA, mas é reforçar o elenco, anunciar mais contratações e trabalhar com a meta de aproximadamente 28 jogadores para o início de sua pré-temporada no dia 4 de dezembro. Fernando Diniz vai falar conosco, técnico da Seleção Brasileira, sobre essa partida, mais um jogo que ele vai comandar o Brasil pelas eliminatórias sul-americanas visando a Copa do Mundo daqui a 3 anos. Tá? O Brasil enfrenta a Colômbia com muitas novidades e atletas que se destacam nesse exato momento no cenário futebolístico nacional, principalmente na primeira divisão do futebol brasileiro. Além das notícias e comentários de Juniele Rocha e de Henrique Pereira, que você terá aqui no Canal Esportes, nós vamos trazer também a participação de Guilherme Nobre, dando aquele passeio, aquele rasante com as informações dos clubes de Alagoas. Tudo isso e muito mais, com a participação dos integrantes do Timaço da Gazeta, você vai ter a participação aqui também no Canal Esportes, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Um abraço para o pessoal do Portal Gazeta Web, aquele que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. O programa nem começou, já querem terminar, pô? Já mete a logomarca de fim do programa aqui? De novo, vai, faz aí. De novo. O programa nem começou, os caras querem botar a logomarca aqui. Fica difícil, meu irmão. Um abraço para todos aí na retaguarda também nesse programa. Vamos trazer aqui muitas notícias do futebol nacional e do futebol do nosso continente. A seleção brasileira voltando a campo aí pelas eliminatórias sul-americanas. Não vem fazendo um grande papel nos últimos jogos, não. Perdeu a última partida, ficou num empate aqui no Brasil, né? E aí todo mundo começou a questionar o trabalho do técnico Fernando Diniz, que recentemente conquistou por sua equipe, o Fluminense, a Libertadores da América. Para mim é o melhor técnico hoje para assumir a seleção, mas precisa de tempo. Não é para se deixar levar com grandes vitórias ou boas apresentações, mas também não é para dizer que é terra arrasada quando perde os jogos. O Brasil precisa passar por ajustes e isso depende de tempo. E o Fernando Diniz teve a oportunidade de conversar com a imprensa. O próximo desafio do Brasil será contra a Colômbia. Vamos ouvir então o técnico do Brasil, Fernando Diniz, e o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, aqui no Canal Esportes. A seleção que nos últimos 20, 30 anos ganhou muita projeção no cenário mundial, se tornou um dos rivais mais difíceis aqui na América do Sul. É um time muito bem treinado, a gente acompanhou, tem pontuado bem nas eliminatórias e jogado jogos com muita competitividade. Jogar em Barranquilla é sempre difícil, muito calor, um apoio maciço da torcida, muitos bons jogadores. Então a gente estudou bastante a Colômbia, a gente sabe das dificuldades, mas a equipe está muito bem preparada. E a preparação aqui, ela está sendo ótima, todo mundo, os jogadores entendendo muito aquilo que a gente quer, é a terceira convocação, então vai acumulando conhecimentos táticos daquilo que a gente pretende passar para eles e também as conexões humanas elas vão ficando cada vez com mais profundidade. Então a gente espera de fato nesse próximo jogo, nesses 2 próximos jogos, a gente conseguir levar o nível do nosso jogo e fazer 2 grandes jogos.
É, né? Brincadeira, viu, Fernando Diniz, viu? O chapeuzinho cheio de... Não dá nem pra ver os olhos do técnico da seleção brasileira. O chapéu tá parecendo aqueles rapazes que a gente encontra no meio da rua. Aquele bonequinho que a gente encontra no meio da rua. De boninha laranja, verde-limão. Quando você encontra na rua. As criancinhas dessa forma. Esconde o celular. Pelo amor de Deus. Né? E o técnico da seleção brasileira trazendo aí a sua avaliação sobre esta condição que vem trabalhando para poder melhorar a equipe em apresentações. Mas antes de falarmos sobre a classificação atualizada, o Endrick, jogador do Palmeiras, tem conseguido também ganhar muito destaque. E essa convocação colocou ele na prateleira dos atletas mais jovens da história da seleção. Essas estreias, né? Nós vamos agora aqui nessa matéria do Globoesporte.com também dar uma passada, assinada por Caê Mota e pelo Thiago Benevenuti. A precocidade da carreira de Endrick ultrapassou os muros do Palmeiras e chegou até a seleção brasileira. É assim que a matéria começa. Na lista de Fernando Diniz para os próximos compromissos pelas eliminatórias, ele se tornou o quarto jogador mais jovem a ser convocado com apenas 17 anos, atrás somente de Pelé, Edu e Coutinho. Tá aí o Endrick, a fala dele em sua chegada à seleção brasileira. Agora, a possibilidade de entrar em outras listas de precoces. Caso jogue pela primeira vez contra a Colômbia ou contra a Argentina, Endrick também será o quarto mais jovem a estrear com a amarelinha. Se fizer gol, será o terceiro mais jovem a conseguir o feito. Os mais jovens a entrar em campo pela seleção. Muito importante esse levantamento, hein? O Pelé, com 16 anos... e 257 dias em 1957. Muita gente falava que o Pelé com 17 anos. Não, o Pelé com 17 anos já estava disputando a Copa do Mundo de 58. Mas a estreia de Pelé com a camisa da seleção foi com 16 anos, meu amigo. 16 anos e vamos lá, um pouquinho, 16 anos e 6 meses. Tá? Mas 16 anos. Edu, com 16 anos e 303 dias em 1966. Coutinho, com 17 anos e 28 dias. Walter, com 17 anos e 136 dias. Lembrando que a era Coutinho foi 60 e de Walter convocado em 1931. E o Ronaldo Fenômeno, 17 anos, 186 dias em 1994. Lembrando que o Ronaldo Fenômeno também foi campeão mundial com aquela seleção de 1994, fazia parte da relação, estava no banco de reservas, não participou de nenhum jogo, mas já fazia parte ali daquele time campeão, né, no tetracampeonato em 1994. Mais jovens a marcar os gols pela seleção. Pelé com 16 anos em 1957, Edu 1966, Ronaldo Fenômeno em 1994, Coutinho com 17 anos em 1961 e Carvalho Leite, 18 anos em 1930. Esses são os atletas mais jovens a viver esse momento de seleção brasileira e fazer gols logo de cara, né? Logo em sua estreia. Ou seja, existe também esses levantamentos que são muito importantes para colocar o Endrick hoje como uma grande promessa do futebol brasileiro. Ainda não é craque, nós precisamos ver que é um atleta em formação, mas esse momento já de chegar à seleção brasileira traz para ele, ao mesmo tempo que existe uma expectativa, uma responsabilidade de ser esse atleta diferenciado que muita gente espera que ele venha a ser nos próximos anos. Vamos dar uma olhada agora na classificação atualizada das eliminatórias para você entender como anda o momento do Brasil, que joga hoje à noite às 9 contra a Colômbia em Barranquilha. O Brasil vai jogar no estádio Metropolitano de Barranquilha às 9 da noite, mais um pouco antes. Bolívia e Peru se enfrentam às 5 da tarde no estádio Hernando Siles. Na Bolívia, a Venezuela joga contra o Equador às 7. Aí entra o Brasil às 9. Também no mesmo horário, a Argentina recebe o Uruguai em La Bombonera. E às 9h30, o Chile, no Monumental de Santiago, recebe o Paraguai. A Argentina lidera 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Segundo, o Uruguai com 7. Em 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em terceiro, o Brasil, 7 pontos. Em 4 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A Venezuela também vem na 4ª colocação. Grande campanha dos venezuelanos, hein? 4º colocado com 7 pontos. Em 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E aí vai os critérios, né? Os critérios saldo de gols, aí vai colocando o Uruguai à frente do Brasil.
e, obviamente, o Brasil na frente da Venezuela. Em quinto, a Colômbia, que o Brasil vai enfrentar na noite de hoje, com 6 pontos. Sexto, o Equador com 4. Sétimo, o Paraguai, 4 pontos. E oitavo, o Chile com 4 pontos. Peru tem 1 ponto. A Bolívia ainda não pontuou, só perdeu na competição. Então, esses são os jogos. A próxima rodada, a rodada 6, já que os jogos são bem aproximados, né? Essa sequência. No próximo dia 21, terça-feira que vem, às 8 da noite, Paraguai e Colômbia, Uruguai e Bolívia, Equador e Chile, no Maracanã, Brasil e Argentina às 9h30, Peru e Venezuela são os jogos desta rodada 6. São os últimos jogos do ano, né? Pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E aí você está acompanhando todos os detalhes aqui no Canal Esportes, tá certo? Muito importante essa movimentação com a classificação atualizada da competição. O CRB intensifica sua preparação para enfrentar a equipe do Tombense no próximo domingo no estádio Repelé. O jogo, que a princípio estava marcado para segunda-feira, foi antecipado pela CBF para domingo, às 6 da noite. Será um dos últimos jogos do CRB na competição, a despedida aqui em Maceió, já que o CRB vai encerrar seu desafio na Série B jogando fora de casa. Mas vai ser a despedida em Maceió. O último jogo do ano do CRB vai ser no próximo domingo. E nós temos imagens do treinamento do CRB em mais uma preparação que o técnico Daniel Paulista tem intensificado essas atividades para encontrar a melhor formação do elenco. São imagens que a assessoria de comunicação do CRB divulga direto do Ninho do Galo, com a movimentação dos jogadores regatianos. Essa movimentação você acompanha aqui no Canal Esportes, né? As fotos dos profissionais, dos atletas do CRB, todas circulando também nessa preparação do técnico Daniel Paulista, pensando no ajuste da equipe e no melhor condicionamento do time para a disputa dessa sequência de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. A coletiva de hoje nós temos quem como convidado, minha equipe? Cauã está aqui com a gente? Vamos então ouvir o Cauã, que tem sido assim aproveitado pelo técnico Daniel Paulista nos últimos jogos, e ele concedeu entrevista coletiva, conversando. Esse contato é importante com a imprensa, já para poder também construir uma postura e dar uma injeção de personalidade no jogador, falando dessa oportunidade e da expectativa que tem em fazer um grande papel e cravar o seu espaço para o planejamento em 2024. Fala, garoto. Cheguei aqui em 2019, 2016, passei alguns meses, aí saí, passei 2 anos fora, Atlético e no Retrô, aí voltei agora em 2021, 2022, começo de 2022, aí passei 2 anos aqui no 20, sub-20 jogando, aí tá jogando bem, me destacando, trabalhando forte para chegar nesse momento e estar no profissional. O Cauã, boa tarde. E sempre, né, que alguém chega no profissional, a gente tem aquela pergunta, né, dos desafios que você enfrenta para conseguir chegar nesse momento. Você me falou aí que chegou no Sub-16, né, aqui no CRB, mas antes disso deve ter passado por outros locais. Eu queria saber quais foram os desafios realmente para você conseguir chegar até aqui e ter essa oportunidade no profissional. Boa tarde. Foram vários desafios, uma trajetória difícil, muito trabalho, dedicação para chegar aqui no profissional. Pergunta do Vitor Hugo, da Rádio 96 FM. Cauã, o que te motiva a cada dia para buscar cada vez mais espaço nesse elenco do CRB? Boa tarde. O que me motiva tem vários motivos para me motivar, minha família, para dar o de melhor para ela, todo dia eu venho trabalhando forte, para ter uma vida melhor e ajudar meus familiares. Cauã, com relação a esse grupo de jogadores rodados e experientes, o que é que eles passam para você? O que é que você aprende com eles, né? Aí a gente pode citar o Diogo Silva, que é rodado, o Anselmo Ramon, o Juninho, né? E tantos jogadores que tem nesse grupo. Essa conversa, você que está chegando agora com esse grupo de profissionais aqui. Sim, tem vários aí que são na rodada e me ajudam bastante no dia a dia. Me dá conselhos para trabalhar forte e diz que trabalho
sempre devolvem e ser dedicado todos os dias. Conta pra gente como é que foi o momento em que você recebeu a notícia de que estaria no elenco principal, do técnico Daniel Paulista chegando para você, dizendo, ó, vou contar com você nesse momento para entrar no jogo. Como é que foi esse momento? O que é que você lembra? O que é que significou também para você? Sim, uma felicidade imensa. Passar um filme na cabeça do que a gente passou lá atrás. Muito trabalho, dedicação, isso aí. Se abdicando de várias coisas. E sinto muito feliz, é um sonho de qualquer jogador, de criança, desde criança que vem sonhando com isso, a chegar aqui no profissional. Muito bem, tá certo, Cauã. Boa sorte para você, garoto, aí chegando para o mundo do futebol com muita personalidade. É muito importante também adotar esse contato com a imprensa como uma oportunidade de construir, né, essa personalidade para poder, no diálogo, responder aos questionamentos que muitas vezes não são tão confortáveis assim, para que você, dentro de campo, já passe a sentir o que é de fato ser esse atleta, né, o mundo do futebol, aquilo que gira em torno de muitos jogadores profissionais nesses contatos que são muito importantes com a sociedade, tá certo? Vamos lá agora trazendo na sequência aqui do Canal Esportes informações do CSA. Eu estou falando de Júnior Tenório, ele que é integrante do Timaço da Gazeta, que vem aqui para poder também trazer a pitada de qualidade que você acompanha todas as tardes no Bola Quente, às 18 horas. Mas aqui no Canal Esportes tem notícias também dos integrantes do Timaço da Gazeta. E com você, Júnior Tenório, o assunto é o CSA. Fala galera, um grande abraço para você, um grande abraço a todos que estão curtindo através da TV Mar e também da Gazeta FM Arapiraca. Chegando assim com mais um giro de informações do Centro Esportivo Alagoano do CSA, que segue reformulando aí o seu elenco para a temporada 2023. Até o momento, 9 jogadores contratados, como a gente vem destacando aqui. Em conversa ontem, galera, e a gente destacou dentro das nossas programações aí do Bola Quente, em conversa com o Marlon Araújo, ele é diretor de futebol da equipe do CSA, ele passava as informações de que, a priori, poderia ser, né, o número de 26 jogadores, mas ele fazendo um estudo juntamente com o próprio Alarcon Pacheco, né, e viu a necessidade de 28 atletas fazerem parte do elenco do CSA nessa temporada de 2024. Claro, alguns jogadores já foram anunciados como recém-contratados aí, né, jogadores como o próprio, né, o Caio, né, tem também o Esquilo, atacante, entre outros jogadores que foram aqui anunciados recentemente, a gente passou para você. O detalhe é que a gente também conversou com ele a respeito sobre a quantidade de jogadores no elenco. Ele falou que 4 jogadores irão sim fazer parte do elenco, 4 goleiros, né? E o restante serão jogadores de linha. Então, tá feito esse planejamento entre os dias 4 e 6. A rapaziada vai fazer aí esses testes, né? Avaliações médicas, né? Odontológicas e físicas, e depois dessa fase é que os atletas momentaneamente vão aí trabalhar em campo, né? Vão fazer aquela parte física, trabalho com bola e, claro, da sequência na temporada. O CSA que joga seu primeiro jogo no dia 7 contra o Iguatu do Ceará, 7 de janeiro, válido aí pela pré-copa do Nordeste. Em relação também ao próprio time, né, na formação, eu perguntei também ao Marlon sobre qual a posição ou as posições que estavam dando mais trabalho de contratar no mercado. Ele deixou a transparecer que as contratações mais pontuais e as consideradas mais cascudas, né, para o elenco serão oriundas aí da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Departamento de Futebol do CSA, né, tanto o Alarcon como o próprio o Marlon, estão avaliando, junto com o Departamento de Inteligência do CSA, essa Série B. E outros jogadores poderão pintar aí justamente oriundos da Série B. Então vamos aguardar e a gente, claro, vai destacar para você aqui sempre as melhores informações do Centro Esportivo Alagoano. Valeu, Júnior. Um abraço para você, né? Aquele clima, né, do Centro Esportivo Alagoano. Um abraço, Júnior, para você. E um grande trabalho que tem sido exercido aí pelo Timaço da Gazeta com todos os integrantes e aqui todos os dias tendo essa contribuição com material do CSA para brilhantar a nossa programação, tá certo? Vamos nessa sequência voltar a falar do CRB. A direção do CRB anunciou o preço de ingressos para o jogo do próximo domingo com Tombense. O card já, inclusive, aí em tela cheia para o nosso telespectador. Vamos colocar aí rapidinho pro pessoal. Arquibancada alta, trintão. Arquibancada alta, né? Não vou dizer trintinha não, porque eu vou dizer uma coisa para você. Para a fase do CRB, que não vai nem subir nem descer. Bota 30, não é trintinha não, trintão.
O torcedor que vai ao estádio no próximo domingo, ele vai para uma grande demonstração de amor. Porque o CRB não vai mais para canto nenhum na Série B. Não é? Aí você vai para as cadeiras. Dia 19, jogo contra o Tombense. Vai para as cadeiras. 80 pila. 80 pratas. Cadeiras especiais. E o sócio torcedor poderão levar 2 acompanhantes. Aí onde entra a mágica. Né? O sócio torcedor pode levar 2 acompanhantes. Ou seja, você pode ter a opção, estando adimplente, levar 2 pessoas. É uma ótima iniciativa da diretoria do CRB em proporcionar para as pessoas que acompanham exatamente o clube a oportunidade de levar 2 para poder assistir esse jogo. De repente o cara leva a esposa e o filho, leva os 2 filhos, um filho e uma filha, um casal, para poder fazer um programa bacana, diferente. É uma oportunidade, agora precisa estar em dia. Então a direção do CRB fazendo esse trabalho. Henrique Pereira, comenta aí sobre esse momento do CRB aqui para reforçar tudo isso que nós estamos colocando no Canal Esportes, garoto. Vem pra roda. O CRB se reapresentou para enfrentar o time do Tombense agora em novo horário, domingo, mas a grande dúvida está em relação à montagem do grupo que vai entrar em campo. O Daniel tem feito mudanças, tem oportunizado algumas peças que não atuaram muito, uma vez que já é o famoso fim de feira, né? O Galo já não tem mais tantas pretensões, não cai, mas também não sobe, aquela coisa toda. Então é rodar o elenco. O elenco talvez tenha sido o grande problema do CRB, não em qualidade. Teoricamente é um grupo muito bom. Na prática ele acabou não funcionando. Será que houve algum problema de relacionamento do Daniel com algum jogador, assim como houve com o Humberto Lousa e o Juninho Valora no começo do ano, o que acabou sacrificando o começo de campeonato do Galo e deixando ele em situação difícil, não permitindo patinadas que aconteceram e resultaram nessa frustração no tão sonhado acesso? Bom, por que eu estou falando isso? Porque o Daniel, ao meu ver, tem que ser uma das figuras centrais do projeto do futebol de 2024. Ele é um treinador que mostrou muita maturidade nessa temporada 2024, cometeu alguns erros bem verdade, não podemos deixar de esquecer disso, mas ele tem muito mais mérito do que demérito. Sendo assim, seria natural convidá-lo a permanecer para a próxima temporada. Agora, muitos dos jogadores que estão aí, por mais que tenham também contrato até pelo menos, digamos, o final do campeonato alagoano, o CRB precisa repensar se vale a pena continuar com essa rapaziada ou se faz um acordo para pagar o que é devido a eles e dispensá-los, encerrar contratos já agora no fim do ano. Tem muito atleta que veio como promessa de solução e não conseguiu entregar nem metade da metade do que estava sendo previsto. Tem atleta que foi entendido como compositor ali de grupo, mas que resolveu a parada. É preciso valorizar quem deu o resultado, é preciso cobrar quem não deu. Se esse achar ruim, um abraço, obrigado pelo trabalho e boa sorte na jornada. Sobretudo, aqueles que eventualmente possam ter sido preteridos pelo treinador, olha, não estou falando nomes até porque a gente não sabe. Preterido que a gente sabe foi o Conceição, mas foi por deficiência técnica. O que ele fez no jogo do Sport lá realmente pesou contra e quem chegou no lugar dele jogou muito bem. Quem está fazendo mal não pode ter oportunidade de continuar e ainda mais ganhando bem. É isso mesmo, né? Quem está fazendo realmente aquilo que pode para merecer esse reconhecimento, que continue fazendo. O que não pode é ganhar bem e não conseguir fazer uma boa contrapartida, né? Para aquele que investe. Então, é realmente uma meta muito bem observada pelo Henrique Pereira. E ainda sobre a movimentação dos clubes, existe toda uma preparação feita para o Conselho Arbitral, marcado para o finalzinho deste mês em Penedo. É uma das novidades que a Federação Alagoana de Futebol está fazendo, levar o Conselho Arbitral para debater as últimas questões em termos de ajustes para o Campeonato Alagoano no interior do estado. É uma cidade que tem uma identificação muito grande, porque é o berço do futebol de Alagoas, os primeiros registros de uma movimentação no futebol em Alagoas, eles vieram de Penedo há vários anos, e isso acaba sendo para a federação também sair um pouco dessa ideia de concentrar o Conselho Arbitral aqui em Maceió, como tem sido nos últimos anos, nas últimas temporadas. E não me recordo do Conselho Arbitral ser realizado no interior do estado como está sendo preparado para agora.
Eu vejo que é uma grande iniciativa do presidente da Federação, Felipe Feijó. E isso será também uma oportunidade de prestigiar, mostrar o senso democrático que a Federação Alagoana de Futebol tem com os clubes do interior do estado e não necessariamente concentrar essas energias para as equipes da capital. Nós vamos trazer agora o Guilherme Nobre com essa movimentação dos clubes do interior para mostrar que o aquecimento para o Campeonato Alagoano está a todo vapor. Fala pessoal, chegando aqui com mais um giro de informações e apesar dessa quarta-feira ter sido feriado nacional, não teve quem descansasse aqui no futebol alagoano. Nessa quarta-feira tivemos a grande final do Campeonato Alagoano Feminino 2023, Uda e Acauã, um jogaço de bola, no primeiro tempo muito equilibrado, mas no segundo tempo o time laranja desequilibrou. A Águia aplicou 5-0 no Acauã e se declarou decacampeão do Alagoano Feminino. São 10 títulos, o maior campeão disparado do estado. O título veio com a goleada de 5-0, destaque para Nayara, que fez um gol e deu uma assistência. O Acauã fica com as mãos abanando, ainda não tem nenhum título, mas a gente lembra que ano que vem a Uda vai disputar a Série B do Brasileiro e o Acauã a Série C. Já falando do futebol masculino, o Asa começou a apresentar o seu elenco, porque 4 jogadores já fizeram exames médicos e estão prontos para a pré-temporada. Júnior Viçosa, Anderson Feijão, Pedro Lucas e Cris Lucas já fizeram exames e estão prontos para a próxima temporada do Asa, que está chegando. Falta muito pouco para o torcedor do Asa poder ver sua equipe em campo e amanhã, claro, a gente traz novas informações. Um forte abraço! Abraço, Guilherme, para você. Um ótimo dia aí para os nossos telespectadores, para o pessoal que acompanhou até agora o Canal Esportes, né? Mas ainda não terminou não o programa, tá? Temos mais informações ainda na sequência da nossa programação. Mas lembrando, hein, que essa vitória, essa conquista aí da União Desportiva Alagoana, né, sobre o Acauã, acabou sendo mais uma vez uma demonstração de soberania, né? Diante daquilo que realmente tem sido no futebol feminino em Alagoas. Estamos falando de 2 equipes que são as melhores do nosso estado e que já têm disputado finais ao longo de muitos anos. Tem sido assim. Quando um atleta se destaca para o Acauã, vai para a Uda. E quando um atleta sai da Uda, vai para o Acauã. Existem outros times de futebol feminino em Alagoas? Existe, mas não com a mesma estrutura, não com a mesma ambição. Então essa conquista acaba sendo, mais uma vez, uma celebração dessa soberania, né? Uma confirmação dessa soberania no futebol feminino em Alagoas, conquistando por 10 títulos aí, são 10 títulos, decacampeão, né? Então, acaba conquistando aí. Parabéns às meninas que formaram esse time campeão. Aqui, as meninas campeãs ontem nesse evento, né, promovido pela Federação Alagoana de Futebol. E agora, com as notícias do CRB e do CSA, nesse finalzinho aqui de Canal Esportes, eu quero trazer a Juniele Rocha. Ela que também participa do Bola Quente, todos os dias também tem a participação garantida, com muitas informações, mostrando um bom conhecimento sobre futebol. E aqui no Canal Esportes estamos sempre trazendo também a participação dela, a presença feminina para falar no esporte aqui no nosso programa, que é o espaço mais democrático do esporte de Alagoas. A semana está acabando, mas tem muito trabalho para a equipe do CRB. Ontem o elenco voltou ao trabalho no CT Ninho do Galo e agora nós temos a certeza de que o Yuri vai passar por exames para poder constatar o nível da lesão. É provável que ele não esteja à disposição do técnico Daniel Paulista para o jogo de sábado. O jogo que vai ser contra a equipe do Tombense, último jogo aqui em Maceió do elenco regatiano antes de finalizar a temporada. Então o técnico deve mexer no ataque para essa partida. Lembrando que o CRB já não tem mais chance de subir, portanto as 2 últimas rodadas são apenas para cumprir tabela. A gente tem a expectativa de que o técnico mais uma vez coloque uma equipe alternativa. E agora que não deve ter a presença de Yuri, o ataque também deve ser mexido para esse jogo contra a equipe do Tombense. Já falando sobre o CSA, há uma expectativa muito grande de que jovens oriundos da base e também os que já estavam no elenco profissional desse ano, que são da base, que vieram da base do CSA, estejam presentes no elenco de 2024. A diretoria ainda segue trabalhando. Essa semana não tivemos muitos anúncios de contratações para a próxima temporada, mas com a reta final da Série B se aproximando, a gente tem a expectativa
expectativa de conhecer alguns nomes que devem estar atuando nesse momento. Então, a diretoria segue trabalhando, falam entre 26 e 28 jogadores e a gente segue esperando essas últimas contratações, esses últimos anúncios para a gente saber exatamente quais serão os atletas que farão parte do elenco de 2024. Lembrando que falta menos de um mês para o CSA começar a sua pré-temporada, pois joga já no dia 7 de janeiro, já em um jogo decisivo pela Pré-Copa do Nordeste. Valeu, Juniele. Com isso, nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Quero deixar um grande abraço para você. Muito obrigado pela audiência. E aí vem mais uma atração, né? Na sequência da programação da nossa TV Mar. Acompanhe a reprise deste programa no decorrer do dia, de acordo com a grade de programação da nossa emissora ou pelo portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas. E também acompanhe a reprise pelo aplicativo TV Mar. Você que acompanha pelo canal da TV Mar no YouTube, vai ter todos os blocos aqui sendo publicados também de mais uma edição do programa Canal Esportes. Um grande abraço e uma ótima quinta-feira para você.